Olá pessoal, estamos aqui para mais uma reflexão no nosso canal Esboços do Contemporâneo, que hoje vai falar de um tema super contemporâneo: coach, influenciadores digitais e educação. Essa tríade aí vem sendo muito posta em exame, muitos debates febris, e a pergunta que não quer calar é: a gente pode considerar que o coach ele é um educador? Que o influenciador digital também é um educador? Olha, eu acho que em termos gerais, assim no grande quadro, no atacado, eu diria que sim. As três categorias, elas acabam nos orientando para a vida, né? Nos dando dicas de uma melhoria aí nas nossas trajetórias individuais. A própria ideia, né, de orientar para a vida é uma ideia que está na raiz etimológica da educação, na raiz latina, orientar para a vida, puxar para a vida. E aí a gente pode dizer assim, muito rapidamente, que sim. Mas é só num primeiro momento e é só no grande quadro que eu acho que essa resposta ela se mantém. Se a gente complexificar essa pergunta, a gente vai ver que cada prática, né? E vejam, para mim, coach, influenciador digital, eles são práticas, eles não são profissões. Eles surgem em contextos, eu diria, muito específicos, animados pelo neoliberalismo. A figura do coach, ela ganha, digamos, um status, né, de imprescindível, de fundamental, de importante num contexto altamente competitivo, no nosso contexto neoliberal, né, das corporações, das empresas, em que todos os problemas eles devem ser solucionados, eles devem ser resolvidos do ponto de vista dos indivíduos. Vejam que a gente tem, do ponto de vista das empresas, uma busca constante para que eu projete meu futuro, para que eu melhore o meu currículo, para que eu vá trabalhar feliz, enfim, para que eu seja uma pessoa cada vez mais produtiva. E como eu faço isso? Num ambiente altamente coercitivo, altamente competitivo, e é uma competição não é só externa, a competição também interna, né, nas corporações, numa selva de complexidades. Eu faço isso me colocando no centro do problema e dizendo: eu sou o problema, mas também eu posso ser a solução. Ora, e se eu posso trazer a solução, nada melhor do que alguém para me acompanhar, para que eu faça desse meu trajeto em busca da competitividade, da felicidade, algo mais leve, algo mais do ponto de vista metodológico, mais fácil, né? E aí eu diria para vocês que, em linhas gerais, o quadro, o cenário em que a figura do coach se torna, né, uma prática e, para muita gente, uma profissão necessária. Mas vejam, se a gente analisar a questão do trabalho desde o século XIX, os problemas psicossociais, porque na verdade é isso que o coach ele tenta resolver, né? Fazer com que os problemas psicossociais não sejam vistos como dramas individuais, como incapacidades essenciais de cada um de nós de arranjar, de ter aí um tipo de sucesso, né, em um mundo tão cruel, tão competitivo. O que a gente vai ver desde o século XIX? A pesquisadora a Anne Salmon, ela vai dizer que os riscos psicossociais eles vão qualificando os novos sofrimentos no trabalho de acordo com o tempo. Então ela vai dizer que no século XIX a violência feita aos corpos atingia as mentes. Agora o que acontece é que as pressões exercidas sobre as mentes atingem os corpos, embora há controvérsias, né? Há quem diga que nós vivemos num mundo de problemas neuronais, né? Problemas de depressão, enfim, todos os problemas psíquicos aí oriundos desse universo neoliberal. Mas o que é interessante destacar dessa afirmação da Anne Salmon é que ela vai insistir muito e como é que no nosso contexto o trabalho está cada vez mais sendo visto
como algo que é de problema individual, né, das pessoas, e foi sendo tirado do trabalho a sua categoria política e coletiva. A gente sabe que uma das grandes contribuições, legados da luta operária do século XIX, foi exatamente tirar o trabalho do seu aspecto privado e moral, como queriam os empregadores, e colocá-los, né, no patamar, e colocar o trabalho no patamar de uma atividade que é política e pública, né? Os problemas do trabalho são problemas fundamentalmente políticos. Ora, o que a gente vê hoje no ambiente neoliberal? É um retorno ao trabalho como algo, um problema do sujeito, né? Vejamos aí as reformas, a reforma trabalhista, enfim. O trabalho, ele passa a reinar nesse âmbito individual, e se é individual, os problemas também decorrentes do trabalho devem ser resolvidos por mim. E é isso que as empresas, elas diligentemente nos dizem, né? A questão da sua produtividade, você pode ajustar aqui, você pode estar mais feliz no seu casamento, isso vai te fazer mais produtivo, você pode fazer um curso de tecnologia, de informação, que isso vai incrementar, né, a sua relação cotidiana, né, com seus parceiros, com seus colegas, etc. Esse é o fundo. Mas vejam, tem um outro problema aí que eu vou inventar uma palavra, desculpe o neologismo feio, que é a cotização do mundo, ou seja, quando a prática do coach, ela se torna recorrente a todas as nossas esferas da existência. Há quem diga que nós estamos nos tornando o sujeito, o indivíduo é o você S.A., ou seja, toda a dinâmica da empresa, todas as regras de conseguir produtividade, de bater metas, elas são transportadas também para a minha vida. Eu gerencio a minha vida pessoal, individual, em casa, como eu arrumo meu guarda-roupa, como eu me relaciono com os meus filhos, com meu marido, com minha esposa, com minha companheira, enfim, inserindo para o universo doméstico as regras da competição do mercado. E aí o coach, ele vira, digamos, uma febre generalizada que deve atender a todos os nossos problemas, né? Lembrem da história da Conexão Tabajara. Sob esse ponto de vista, a gente pode aí fazer um link com a ideia do influenciador digital. O influenciador digital, ele não é necessariamente um treinador, né? Porque o conceito de coach literal é isso, né? É treinador. Lembremos, o coach, ele veio do ambiente do esporte, né? É assim, inclusive, que eles são chamados no futebol americano, em que o treinador, ele tinha o papel de melhorar a performance individual dos esportistas e dos jogadores, né? Mas reservemos isso por enquanto. E aí, voltando à ideia aí do influenciador digital, o influenciador digital, ele de fato não é um treinador, mas ele é uma pessoa, um indivíduo que oferece espelhamentos para, não uma massa anônima, para outros eus anônimos, né? Então, é o filme que indica, é a viagem que faz, é o modo de vida, ou seja, você tem ali um influenciador digital que, de modo indireto, também vai contribuindo com os arranjos individuais, né, de quem o acompanha. E aí a gente tem, pensando essas duas ideias, né, do influenciador digital como esse sujeito que tem ascendência sobre práticas culturais, sobre modos de existência, né, de milhares de pessoas, a gente tem uma discussão fundamental feita pelo Michel Maffezoli, que ele vai dizer que aí é a ponte que a gente vai estabelecer agora para pensar a educação no sentido freiriano. Para o Michel Maffezoli, toda a educação que se baseia, educação formal na filosofia iluminista, ela parte de um princípio da autoridade, né? É o preceptor que vai ensinar, que vai guiar alguém que não sabe nada ou que pouco sabe. Esse princípio da educação tradicional,
da experiência, do ensinamento, e o que ele vai chamar é a lei dos pais, ou seja, a lei da ascendência, né? A lei da autoridade. O que o Maffesoli vai dizer que hoje esse princípio ele está em franca decadência, deixou de existir, e o que nós vivemos hoje é a educação, não é mais educação, é a iniciação, é a lei dos irmãos. Para o Maffesoli, não interessa mais para o mundo de hoje uma educação que parta do princípio da autoridade, porque na lei dos irmãos todos nós podemos orientar o outro, iniciar o outro e não mais educar. Ele vai dizer o seguinte, que é uma ideia de que não é mais o sujeito que precisa ser ensinado, mas é o sujeito que precisa descobrir o tesouro que está escondido dentro dele, que é, de certa forma, a lógica do coach, né? Ele vai testemunhar a sua evolução, ele não se coloca no lugar quem vai te ensinar nada, mas ele vai, digamos, fazer aí adotar a didática do acompanhamento, né? E aí a gente vai vendo como essas práticas, né? Esse tipo de posicionamento aí se assemelha, né? Como eu já disse, com o influenciador digital. Mas aí a gente pode complexificar mais a nossa discussão trazendo Paulo Freire para o debate, né? Além do Maffesoli, trazendo Paulo Freire para o debate, né? Todos nós sabemos que Paulo Freire é um educador, que amplificou, divulgou, construiu parâmetros aí de uma educação emancipatória, de uma pedagogia transformadora. Quando a gente põe essa ideia do coach, do influenciador digital, né, a cultura da iniciação e não mais da educação, a interlocução com indivíduos, os problemas são individuais e não são coletivos, a gente pode refazer a pergunta que eu fiz no início da aula e dizer então que, sob esse ponto de vista, coach, influenciador digital e educador, eles não são a mesma coisa, né? E que o coach ele não seria, aí, no sentido restrito do termo, um educador. Para o Paulo Freire, para a gente pensar, vejam, a gente está até agora apresentando características, né, do modo do coach nas empresas e em todos os domínios da nossa existência, que nos levam a esse jogo de acertos, como eu falei, esse jogo da vida que não pressupõe o erro, que não pressupõe o fracasso, que não pressupõe o sofrimento, a tristeza. Mas pensar a educação emancipadora, ou uma educação que transforma, é a gente saber que a nossa trajetória ela é pontilhada pelo que nos faz doer, pelo que nos faz sofrer. O coach, ele normalmente está muito, como a gente falou, né, é a sociedade neoliberal, na ideia bipolar, no binarismo, vencedores e perdedores. Na verdade, o treino é para que você vença, é para que você responda a uma eficácia tecnológica, administrativa, a uma eficácia dos seus arranjos cotidianos de vida. Mas pensar a educação não é pensar eficácia nesse sentido, é pensar autonomia, pensar emancipação, pensar como que a gente se faz sujeitos, pensar como é que a gente canaliza, né, aquilo que nos faz sofrer para algo que nos mude, né, a experiência, aquilo que, né, com a qual a gente sai transformado, né, e não como aquilo que a gente extirpe, como né, toda essa ideia, digamos, da performatividade. Então, sob esse ponto de vista, eu diria que convocar Paulo Freire é a gente fazer aí algo no sentido anti-horário, né? Um movimento no sentido anti-horário, um pouco para a gente tentar refletir em nome de quê? Essa pergunta que eu gosto muito de fazer. E aí eu diria que se, por um lado, o coach, o influenciador digital, eles podem, né, ter uma eficiência e um sentido em determinados campos, por outro lado, não é preciso que a gente faça dessas práticas a panaceia para todos os nossos dilemas, né? Quando a gente faz isso,
A gente cede aos códigos de uma sociedade neoliberal, de uma sociedade em que as nossas subjetividades elas devem responder, né, a um empreendedorismo da gente mesmo, em que a dimensão política cada vez mais é retirada da esfera pública, em que o coletivo também não importa. Então, acho que convocar Paulo Freire, eu acho que é um bom caminho para que a gente faça dos problemas psicossociais, dos nossos dramas individuais, algo que tenha uma relação com o social. E eu ainda acrescentaria mais, a gente tem aí a Bell Hooks, uma outra autora que vai também dialoga muito com Paulo Freire, é que pensar o humano, pensar a nossa trajetória aí nas vidas, né, do planeta, é pensar também sofrimento, é pensar alegria, mas também é pensar tristezas. A gente não pode, em hipótese nenhuma, fazer, né, das soluções administrativas neoliberais regras para a nossa vida, né? Há quem diga que o coach ele pode se transformar no mascate do neoliberalismo, em animador de auditório. Nem todos fazem isso, repito, não estou querendo jogar a criança, né, junto com a água do banho, mas só chamando a atenção que, de fato, essa generalização não é benéfica para a política, para os sujeitos e para a educação. É preciso sim que a gente saiba que no nosso percurso nós erramos, que nem tudo deve ser equacionado, pensado a partir da lógica, né, da meta e do acerto, da eficiência e da eficácia. Até a próxima aula, até o próximo encontro. Tchau, tchau.